Essa receita de hoje, então? Vamos lá, então? Para a nossa receita de hoje, que é uma massa base também, a gente vai utilizar 4 ovos. Vamos colocando tudo no liquidificador. 1,5 xícaras de açúcar refinado. 200 ml de leite. De leite não, de óleo, coloquei agora 200 ml de óleo. Agora sim, 150 ml de leite. Vou colocar também 1 colher de sopa de essência de baunilha. É opcional, se você não quiser, não precisa colocar. Porque como é uma receita que leva só 4 ovos, não tem perigo de ficar cheirando a ovo. Que nem muitas pessoas têm medo, né? Ah, o cheiro de ovo. Não, não tem cheiro de ovo. Coloquei. Eu tô utilizando a essência de baunilha escurinha, mas tem a branca também, se você quiser que a sua massa fique mais branquinha, tá? E agora eu vou bater em velocidade alta até que os ingredientes se misturem, tá? Vai dar uns 3 minutinhos mais ou menos. E depois a outra parte a gente faz manualmente. Vamos lá? Pronto, pessoal. Bati aqui a nossa super mistura. Vou abrir devagarinho aqui o nosso liquidificador. E a nossa mistura agora eu vou despejar aqui dentro, tá? Vou colocar aqui. E agora vou adicionar aos poucos a nossa farinha. E também já vou colocar o nosso fermento, 1 colher de sopa de fermento, tá? Então vamos lá. 1 colher de sopa de fermento. Até aqui tudo bem, né? Tudo calmo. E agora a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Aos poucos. Essa é uma massa que ela não fica tão firme, tá? Peguei o meu fouet e agora eu vou misturando devagarinho, tá? Até a minha massa ficar toda homogênea. Vou adicionando a farinha, sem pressa, tudo muito calmo. Massa que é finalizada assim na mão, não tem pressa. A gente bate, a gente mistura, na verdade, os ingredientes para finalizar. Essa daqui é uma das massas que eu utilizo para fazer minhas mini tortas também. O pessoal gosta muito. É uma massa bem versátil, tá? Dá para fazer bastante coisa com ela. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, já terminei de misturar a nossa massa. Tem que misturar bem para não ficar resíduo de farinha, nem do fermento. Ela não fica uma massa grossa, que nem as massas anteriores que eu ensinei a vocês, mas ela é uma massa maravilhosa também, tá? Também é bem consistente, só não é dura e pesada que nem a outra, tá? Eu tô aqui com a minha massa, eu vou assar em 2 assadeiras de 17/8. Vou botar nosso liquidificador pra cá. Colocar aqui, porque ainda tem coisas importantes pra gente fazer, que agora que vai chegar a parte legal da massa. Lembrando que você pode fazer essa massa também na batedeira se você quiser, mas a maioria das pessoas utiliza do liquidificador porque fica muito mais prático. Agora, estou aqui com a minha manga de confeitar. Vou cortar a pontinha dela. Vou utilizar um biquinho que tem só um furinho
mínimo assim na ponta. Pode ser qualquer bico que tenha um furinho pequeno, tá? Então, vou cortar aqui a pontinha da minha manga. Vou colocar esse bico. E o outro saco que eu vou utilizar, eu não vou colocar bico nenhum, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê. Nesse aqui eu coloquei, vou cortar um pouquinho mais a minha manga. Pronto, coloquei. A outra manga eu deixo fechadinha, porque eu ainda não preenchi com massa. E agora eu vou pegar um pouquinho dessa massa e vou colocar num recipiente. Um pouquinho. Um recipiente. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Coloquei uma quantia aqui. E agora, essa quantia aqui, eu vou colocar um pouquinho, uma colherinha pequenininha de cacau 50%, porque eu quero que ela fique no tom marrom, tá? Então, eu pego uma colher e vou colocar um pouquinho de cacau. Vou botar pouquinho. Vá colocando de pouquinho em pouquinho e testando até que fique marronzinho, tá? Peguei, vou colocar aqui e com a própria colher eu misturo na massa aqui, tá? Coloquei e misturo para ver se vai ficar no tom marronzinho que eu preciso, ó. A gente precisa ter essas três cores. Vou pegar uma outra colherinha. Nós precisamos ter essas três cores, marrom, a cor da massa base branca e mais o preto, para poder ter o efeito da oncinha no nosso bolo. Coloquei mais um pouquinho, que eu quero um marronzinho um pouquinho mais escuro. Assim já vai ficar bom. Ó, esse tomzinho de marrom aqui já dá uma diferença bem grande da nossa massa base branca. Misturei essa parte aqui, misturo bem para desmanchar as pelotinhas. Já tenho a parte marrom pronta. Para fazer o preto, não precisa ser muito, tá? Porque o preto é só, a gente faz só o contorno da oncinha. Depois vocês vão entender quando eu botar a câmera para perto e fazer junto com vocês. Agora, separei um pouquinho de massa aqui no vidrinho. Mesma coisa. E vou vir com corante em gel preto. Eu tô utilizando o em gel da Mix, tá? E vou tingir essa minha massa de preto. Bem pretinha, tá, gente? Coloquei essa quantidade aqui. Vamos ver, vou misturar com a colherinha. Vamos ver se vai ficar bem pretinha a minha massa. Se ela não fica bem pretinha, ó, ficou bem pretinha. Se ela não fica uma massa bem pretinha, depois, quando ela sair do forno, ela vai ficar com um tom de verde. Então, tem que ser bem pretinha mesmo a massa para ficar exatamente o desenho da oncinha. Ó, gente, ficou bem pretinha, coloquei uma quantidade, poderia ter sido menos corante preto. Não vai interferir na nossa massa, no crescimento, nada disso, tá? Ó, fiz o preto. Então, agora o principal eu já tenho pronto aqui, que é a minha massa marronzinha, a branca e a pretinha, tá? Vou guardando aqui pro lado. E agora eu vou começar a preencher as minhas mangas. Vou preencher todas as mangas com as três cores de massa e volto para mostrar para vocês. Vou preencher igual eu preenchi na nossa primeira videoaula lá com a Nutella. Vou botar dentro de principalmente esse preto que tá mais líquido um pouco, dentro de um copo. Um copo assim, tá, pessoal? Coloca aqui dentro, só para poder firmar a manga, ó. Coloca o saco por fora e assim não tem risco nenhum aqui. Então, vou colocar minha massa preta aqui. Coloquei, não vou colocar muito. A mesma coisa agora com a outra manga. Como eu não vou utilizar bico nela, eu vou só cortar a pontinha para trabalhar. Ó, coloquei. Vou botar a marronzinha aqui. Essa massa, ela dá um trabalhinho nas primeiras vezes que você faz.
que você não tá acostumado a fazer, mas depois que você pegar o jeito, ter as mangas tudo separadinha, você vai fazer muito bem. Botei marrom aqui, o preto. E agora eu vou pegar também uma manga grande, vou trabalhar com a branca também na manga, tá? Agora a manga grande, vou colocar aqui para trabalhar com a branca também. Aí vai ficar tudo arrumadinho aqui, mais fácil de eu fazer a oncinha. Tudo que é mais bonito e diferente, dá mais trabalho, né, gente? Faz parte, isso é normal. Vamos colocar a massa branca aqui. Essa massa também vai render uns 2 bolos de oncinha, tá? Aqui, eu vou fazer um com vocês. Depois o outro eu faço também igual. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, né? Porque, ó, massa branca dentro da manga, massa marrom e massa preta. Quase tudo pronto para a gente começar o nosso desenho. Agora, essa parte, eu vou puxar a câmera para perto. Primeiro eu vou passar o meu desmoldante. Tá? E vou passar em forno pré-aquecido de 180 graus. Se o seu forno for fraquinho, pode ser 200 graus, tá? Vou mostrar pra vocês o resultado. Uma forma eu vou fazer com desmoldante e a outra eu vou enfarinhar. Vou passar a manteiga e enfarinhar com a farinha, tá? Porque esse modelo de bolo, eu já fiz alguns testes. Eu notei que ficou melhor a que tava com farinha. Vou mostrar pra vocês depois o resultado das duas, tá? Então, vou botar uma aqui, o desmoldante, bem pouquinho, porque a gente precisa desenhar na forma agora. Agora é uma brincadeira. Eu vou colocar bem pouquinho. E a outra forma, cadê a tampa? Eu vou fazer de modo antigo, que nem a gente fazia antigamente. Voltando aqui, pessoal, untei uma forma com o desmoldante, como eu havia falado pra vocês. E a outra da maneira, né, tradicional, enfarinhada com a farinha, passei a margarina nela, tá? Então, eu vou começar com essa daqui. Já tô com o meu bico aqui. O bico preto é o que vai fazer o desenho. Com o preto aqui, vou fazendo os desenhos dentro da forma, tá? Ó. É desenho bem de oncinha. Faz um desenhozinho assim, meio tortinho. Altinho assim de massa. Um desenho ali, vou fazer outro. Ó, é um desenho tortinho, que nem a onça mesmo ela. É meio... Não, é retinho, né? Vamos fazer outro aqui. Ó, faz um assim. Outro assim. Ó, assim. Outro assim. Vai ser um redondinho. Ó, gente. E vai fazendo os desenhos na forma. Faz também na lateral. Um círculo, faz assim. Ó, e vamos desenhando toda a forma, tá? Tem que fazer os desenhos pretinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer com o marrom. Ó, o marrom tá aqui, eu vou cortar agora uma pontinha só dele, ó. Cortar uma pontinha também. Uma pontinha fininha da massa marrom. E agora eu vou preencher esse meio com a massa marrom, ó. Aperto. E preencho de massa marrom esse meinho, ó, onde está o desenho. Ó, preencho de massa marrom. Conseguiram acompanhar? Aqui também. Preencho. Ó. Preencho aqui também. E vou preenchendo os espaços de dentro do desenho preto com a massa marrom. Se vocês quiserem utilizar também a nossa massa à base de margarina, ela é um pouquinho mais firme. De repente vocês vão se sentir mais seguros para trabalhar com ela fazendo o bolo de oncinha. Mas como eu gosto muito dessa massa também à base de óleo, eu quis mostrar com essa daqui. Preenchendo o buraquinho ali. Aqui na parede também da forma. Aqui também no cantinho. Vou fazer mais uns desenhos. Mais uns desenhos preto. Aqui na volta da forma. Quanto mais desenho tiver em preto, melhor. Fiz mais uns desenhos. Agora eu venho,
preenchendo com marrom. E agora, depois disso, é que vai entrar a nossa massa base branca, porque ela também é fundamental. Se não tiver ela, não dá o efeito das três cores. Preencher aqui esse outro buraquinho, esse outro aqui. E agora a gente vai, esses espaços todos, a gente vai preencher com a branca, né? Ó, também não tô utilizando o bico. Agora os espaços em branco, eu uso a branca, ó. Ó, vou preenchendo com a minha massa branca. Ó, pode tapar o desenho, não tem problema nenhum. Ele já se posicionou na forma. E agora a gente vai preenchendo os espaços. Deixa eu limpar aqui minha manga. Preencher tudo. Tapar, né? Tapei bem. Agora a gente faz a mesma coisa. Sempre. Vai dar um pouquinho de sujeira, porque o corante preto, ele é danadinho. Isso faz parte. Vamos lá. Faz o desenho. Depois, quando você cortar, essas partes do meio vão aparecer. Faz o desenho. Os desenhos são aleatórios, não tem ordem, não tem o tamanho certo. Mas tem que ter bastante, senão não vai dar graça. Entendeu? E preenchemos novamente com o marrom os espacinhos do preto. Estão conseguindo acompanhar? Depois também nas receitas escritas vai estar também o passo a passo. Agora, assim já dá pra ver que vai ficando o desenho de tigrinha dentro, né? Agora vamos preencher com a branca. A branca a gente sempre preenche tudo. Por isso que é importante trabalhar com a manga, com esse tipo de bolo, porque é um trabalho muito manual, gente. Não é muito fácil, né? É possível, né? Se você tiver tempo, tiver paciência, vai sair um belo resultado. Se você não tiver tempo, é melhor não fazer. Terminando de tapar a nossa primeira camada. Tapa tudo. Vou fazer mais uma camada de tigrinha. Coloquei. Agora vamos no marrom de novo. Preenchendo os espaços. Lembrando que essa massa aqui virou uma massinha de chocolate. Então ela vai ter um sabor especial também. Esse bolo vai ter um sabor especial por ainda contar no meio alguns pedaços com a massa de chocolate. Vamos fazer agora, pessoal, o último desenho. Fazer bem grossinho. Depois eu vou fazer uma outra forminha menor. Eu mostro o resultado das duas depois de pronta. Vamos rechear agora com marrom. Fazer o desenho e tentar fazer o máximo certinho. Esse aqui já deu. Ó, gente, fica toda desenhadinha assim. Agora eu vou fazer a outra forminha menor, que no fim a minha massa vai dar para uma forminha um pouquinho menor que essa, porque eu quero que fique mais alta. E esse aqui também vai ficar alto. E depois eu volto para mostrar o resultado dos dois para vocês, tá? Dessa forma aqui que a gente acabou de fazer e de uma menorzinha que eu vou fazer também, tá? Bom, pessoal, voltando aqui com as nossas massinhas assadas. Eu fiz a pequenininha também e a maior que eu fiz junto com vocês. Vou tentar desenformar eles agora. Estão bem quentes. Olha que lindo ficou esse aqui, ficou mais branquinho. Olha como cresce o desenho depois que assa o bolo. E aqui o pequenininho, que ficou mais douradinho, que a forminha menor sempre assa mais, ó.
Mas os dois com a mesma... foram feitos do mesmo jeito. Vamos ver se eu consigo desenformar. Esse daqui sai, que é o fundo removível. Vamos ver a grande. Aham. Vou tentar desenformar ela aqui, porque estão quentes. Vou tirar com todo carinho. Olha que lindo. Todo pintadinho. O preto tem que ser bem preto, senão ele não fica assim, fica verde. Ó, a lateral também. E quando cortar, ele também vai estar bem tigradinho. Olha. Não tem mistério, não é verdade? Porém, é chatinho um pouco de fazer, porque tem várias etapas, tem que tingir, né? De preto, de marrom, depois fazer todo o desenho passo a passo na forma, mas o resultado fica lindo. Ó, na lateral você jura que não vai sair também os desenhos, mas sai. Depois no final, também daqui da nossa videoaula, vai mostrar eles cortadinho para vocês. Deixa eu tentar desenformar o menorzinho agora. Vamos tirar o menorzinho. É só a forma que tá quente, ele não tá muito. Passar a faquinha aqui. Bem devagarinho. Pra não machucar a nossa massinha. Vou colocar aqui. Passar um pouquinho da faquinha aqui. Só para ele se soltar. Porque eu não quero machucar a minha massinha. Olha, tigradinho. Vou botar aqui no dourado. Olha, ficou uma miniatura de bolinho de oncinha também. Viu, gente? Rendeu essas duas forminhas. Ele acaba sendo um bolo que a gente utiliza um pouquinho mais de massa, porque eu quis fazer ele mais alto, mas você pode fazer ele mais baixinho. Aí ele vai render mais a massa. Tem que dosar bem a quantidade de preto, que no fim acabou sobrando parte preta, que eu acabei tingindo massa demais, poderia ter sido menos. Mas é que a gente quer fazer o máximo de tigrinho que der, né, por fora, o máximo desses pintadinhos. Gostaram, gente, do nosso bolo?